Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gade e de Jabne e de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial da direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias de homens valentes era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e os cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes, homens do Senhor de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso honra tua perante o Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se, pois, contra o sacerdote, a lepra lhe saiu a testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Então ficou leproso Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais altos de Uzias, tanto os primeiros quanto os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro dos reis, porque disseram: é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. A palavra de Deus diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo aquilo que foi registrado nas Escrituras, irmãos, com um propósito específico, para o nosso ensino foi escrito.
Eu gosto muito de ler sobre os reis de Israel. É uma leitura gostosa. E houve um tempo em que Israel, as 12 tribos se dividiram, teve agora 2 reinos, o reino de Judá. Mas o ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos nessa noite, que me chama a atenção quando eu leio o livro dos reis, é que quando você começa a ler a história dos reis, você percebe que há um rei que serve a Deus, temente a Deus, que busca agradar a Deus. O seu filho que assume o lugar é alguém que não serve a Deus, que faz coisas terríveis às vezes, mesmo tendo um bom testemunho dos pais. Aí daquele filho que fez coisas terríveis diante de Deus, nasce alguém que busca agradar a Deus. Isso me chama muita atenção. Na leitura dos reis, é uma leitura muito gostosa, e eu queria encorajar a igreja a ler a biografia dos reis que está registrado nas Escrituras Sagradas. Hoje eu queria ver com os irmãos sobre um rei chamado Uzias. Uzias significa o Senhor é a minha força. Uzias começou a reinar com 16 anos. Com 16 anos você não tira a carteira de motorista, não é verdade? E Uzias assume o trono com 16 anos. Quem sabe a pessoa mais poderosa de Judá, com 16 anos. Com 16 anos eu estava viciado jogando videogame. Imagina um homem comandar uma nação com 16 anos. E diz a Bíblia que ele reinou durante 52 anos. A Bíblia registra para nós que Uzias agradou a Deus nos seus primeiros anos. Diz a Bíblia que ele derrotou os inimigos do seu pai, os edomitas, os filisteus, os árabes. Uzias foi um grande administrador, Uzias foi um grande guerreiro, Uzias edificou cidades, desenvolveu agricultura e pecuária naquela época. É o que está registrado na palavra de Deus. Uzias organizou um exército altamente treinado, irmãos. Uzias desenvolveu armas de guerra, e diz a Bíblia, obras de homens peritos, para atirar grandes pedras. Uzias era uma espécie de engenheiro civil, mas não era apenas isso. Diz a Bíblia também que Uzias construiu torres de vigias, cisternas, porque ele tinha muito gado. Uzias também é uma espécie de engenheiro civil. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que no dia 9 de janeiro de 1954, a IBM apresentou a primeira calculadora eletrônica do mundo, em 1954. E sabe quando Uzias fez isso tudo que eu falei aqui? 700 anos antes de Jesus. 700 anos antes de Jesus, Uzias preparou um exército, construiu torres, fortificou o seu exército, armas de homens peritos, e ele não tinha sequer uma calculadora eletrônica. Uzias não tinha um computador. Pasmem, Uzias não tinha internet. Você já imaginou o mundo sem internet hoje? Perguntei hoje no discipulado, a Joyce falou, sem internet, como é que funciona? Não funciona sem internet. Uzias fez tudo isso, irmãos, 700 anos antes de Jesus Cristo. Se tornou um rei famoso, um homem que impactou a sua geração, um homem que fez toda a diferença. Mas a pergunta que eu faço quando eu olho para esse texto é: qual era a razão do sucesso desse homem? Que curso que Uzias fez? Que livro que ele leu? Qual faculdade que Uzias fez? De onde veio a sua sabedoria? De onde veio toda essa sabedoria para construir tantas coisas? Quem aconselhou Uzias? Olha aí o versículo 5 do capítulo 26. Acompanha comigo, por favor. Olha a resposta do sucesso de Uzias. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, o que aconteceu? Deus o fez prosperar. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Qual era
era o segredo de Uzias? Deus. Todo mundo aqui sabe o que é isso. É o que a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse. Buscar o Senhor é o beabá da vida cristã. Que quando nós começamos a caminhar com Cristo, a Bíblia vai ensinar isso para nós. Buscar ao Senhor. No dia que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Praticamente em cada página da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai nos encorajar a buscar o Senhor. Se queremos, irmãos, impactar a nossa geração, se queremos experimentar de Deus, buscar o Senhor. É o que a Bíblia nos ensina o tempo todo. Através do profeta Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em Crônicas vai dizer assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a tua terra e perdoarei os teus pecados. O Salmo 105: buscai o Senhor, buscai o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz Isaías. É o que nós lemos o tempo todo nas Escrituras. Buscar o Senhor. O Salmo 63, o salmista diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Quando eu olho para esse texto, eu peço a Deus: Deus, coloca no meu coração essa ansiedade aqui, essa ansiedade que é boa, é a ansiedade de Deus. Se o Senhor gerou isso no coração de Davi, gera no meu também. Como terra seca e árida, derrama um copo de água aqui nesse piso, irmãos, e vai se espalhar, mas derrama numa terra seca, a terra vai sugar toda a água. E é isso que Davi está dizendo: o meu corpo te almeja como terra seca e árida por água. Isso se chama dependência de Deus, porque é a presença de Deus que faz toda a diferença em nossas vidas. Como Moisés um dia orou: ó Deus, não me faça isso se o Senhor não for comigo. Qual é o sucesso de Uzias? No dia em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Irmãos, parece que eu estou chovendo no molhado hoje, né? Parece que eu estou chovendo no molhado. É aquilo que eu e você sabemos, mas que temos dificuldade de praticar. Buscar o Senhor. E olha como que a Bíblia nos encoraja a buscar o Senhor. Provérbios vai dizer assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer inclina. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, este segundo o seu querer inclina. A pessoa mais poderosa de uma nação, é o que esse texto está dizendo, e o coração dessa pessoa está nas mãos do Senhor, e segundo o seu querer ele inclina. Nós não temos acesso, pelo menos eu não tenho, não sei se os irmãos têm acesso ao presidente Temer, mas nós temos acesso àquele que tem o coração do Temer nas mãos, e este segundo o seu querer inclina. Eu não tenho, mas eu tenho acesso a alguém que está acima dele, que inclina segundo o seu querer. É por isso que a Bíblia vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Entrega, confia e o mais ele fará. Jesus, quando ele quer nos encorajar na palavra de Deus a orar, ele diz assim: vocês que são pais, quando os filhos de vocês pedem um pedaço de pão, vocês dão um escorpião para ele comer? Ninguém faz isso. Aí ele diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste nos dará coisas boas ao que lhe pedirem. Se nós não damos cobra para os nossos filhos comer quando eles pedem um pedaço de pão, imagina o nosso Pai Celeste. Imagina Ele, que deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, não vai cuidar do seu povo? Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele, e o mais ele fará. O texto diz para nós que Uzias buscou o Senhor e Deus o fez prosperar. Uzias não buscou, irmãos, as bênçãos de Deus. Eu preciso destacar isso aqui. Uzias buscou o Senhor. Não é a bênção de Deus, mas o Deus da bênção que ele buscou. E o Deus da bênção o abençoou. No dia que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Essa semana começa a semana de oração da nossa igreja. A semana inteira a igreja vai estar aberta e teremos aqui reuniões de oração. Mas a nossa busca pelo Senhor não pode se resumir nesse momento de reunião de oração. Eu não posso achar porque eu vim a semana inteira na semana de oração, pronto, já busquei o Senhor. Eu busco o Senhor todo dia da minha vida, todo momento. Quando eu me coloco numa total dependência de Deus, quando eu digo para Deus, Deus, me abençoa, me guarda, me protege. Quer ver uma oração que nós deixamos a desejar e que Jesus nos ensinou? Não me deixes cair em tentação. Quem hoje pediu isso aqui a Deus? Livra-me de todo mal. Oração simples que o Senhor nos ensinou, mas que às vezes nós não fazemos. Nem o pão de cada dia, às vezes nós pedimos, que Jesus ordenou que a gente deveria pedir. E Ele dá, né? Mesmo às vezes, mesmo sem pedir. No dia em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Guarda isso. Mas um homem que teve uma vida tão abençoada, irmãos, teve uma queda. E precisamos vigiar para não cairmos no mesmo erro. Depois de experimentar tanto de Deus na nossa vida, nós podemos correr o mesmo risco desse homem. Acompanha comigo aí o versículo 16. Olha aí. Versículo 16. Depois de ser tão abençoado por Deus, de receber tanto de Deus, de se tornar forte, olha o que diz o versículo 16. Mas havendo já fortificado, o que é que ele fez? Exaltou o seu coração, para quê? Para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Depois de experimentar tanto das bênçãos de Deus, tanto de Deus na sua vida, do agir de Deus, ele exaltou o seu coração para a sua própria ruína. Ele esqueceu que quem abençoou ele foi Deus. Ele esqueceu que a sabedoria quem deu para ele foi Deus. E ele exaltou o seu coração. É por isso que nós estamos tratando esse mês da questão do coração. Quando a Bíblia diz assim, guarda o teu coração, porque o nosso coração pode se exaltar. E podemos até esquecer o que Deus faz na nossa vida. Depois de experimentar tanto de Deus, achar, não, quer saber mesmo? Foi a minha sabedoria, foi a minha força, eu consegui por mim mesmo. Irmãos, Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. E a soberba foi a primeira roupa que nós colocamos no Éden. E a última que nós vamos tirar até a volta de Cristo. É por isso que Davi, quando orava, ele orava assim, Senhor, guarda-me da soberba, do orgulho, que ele não me domine, então serei livre de tão grande transgressão. Guarda-me desse pecado, Senhor. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, o orgulho é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. O orgulho é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. Provérbios diz assim, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Antes da queda o coração se exalta. Sobre tudo que se deve guardar, então, guarda o teu coração. É interessante, irmãos, quando Deus libertou o seu povo do Egito, depois de 430 anos de escravidão no Egito, e leva o seu povo para a terra prometida. Antes de entrar na terra prometida, Deus faz uma reunião com o seu povo e diz, olha o que Deus diz,
Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço adquiriram essas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força. Deus fala assim: olha, preste atenção, cuidado com o seu coração. Não pense que foi o seu coração, não pense que foi a sua força, mas foi o Senhor teu Deus, porque Deus conhece a tendência do nosso coração, de achar no final, não, na verdade é porque eu sou o cara mesmo. Queridos, e quando a soberba domina o nosso coração, esse homem, olha o que ele fez, depois que a soberba dominou o seu coração, ele perde toda a noção, ele entra no templo para queimar incenso. Ele não queria agora apenas ser rei, ele queria também agora ser sacerdote. Ele agora queria dominar a área espiritual também. Ele era rei de Israel, mas ele não era sacerdote, ele não poderia oferecer sacrifício. E olha, o que me chama a atenção é o posicionamento dos sacerdotes, quando ele vai lá para oferecer, para ofertar, para ali fazer um serviço que não era dele. O sacerdote Azarias entrou após ele, está aí no versículo 17 e 18, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e chegam para ele e dizem assim: Uzias, você não compete você fazer esse trabalho, isso é dos sacerdotes. E eles resistiram a Uzias. Eles disseram para ele: você não pode fazer isso. Irmãos, os títulos, como eu já disse aqui na igreja, eles ficam lá fora. Nós não podemos esquecer que nós somos todos servos de Deus. Às vezes o nosso coração, ele é tão tendencioso que ele esquece dessa verdade. Mas é importante quando nós lemos nas palavras do Senhor Jesus, quando ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E o Senhor Jesus disse assim: olha, o servo não é maior do que o seu Senhor. Esse homem foi dominado pela soberba, e porque a soberba dominou seu coração, ele não queria respeitar mais nada. E a palavra do Senhor diz: abominável ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Sabe o que aconteceu com ele? A lepra saiu na testa, um lugar visível, todas as pessoas viam. Ficou leproso, foi tomado de lepra e foi viver isolado o resto da sua vida. Saiu do palácio, do trono, para viver um lugar isolado. Depois de experimentar tanto de Deus, de ser tão abençoado por Deus, quando o seu coração se exalta, ele tem que viver agora isolado. O segredo de uma vida abençoada é buscar o Senhor. Mas há um perigo na vida: a soberba do coração. Quando a arrogância toma conta do nosso coração. Conheci um homem há uns anos atrás, que ele trabalhava na Ultragás. Tinha um cargo alto lá, porque ele cuidava dos cavalos manga largas do dono da Ultragás. E ele se tornou morador de rua. Bateu na porta da terceira igreja presbiteriana. O pastor Lucinei acolheu ele. E a gente estava naquele projeto lá dos moradores de rua, lá no Colibri. E o pastor me chamou e fomos. A gente ou me apresentou, não me lembro bem como foi o nosso contato. Eu sei que fomos acompanhar um pouco da vida daquele camarada. E um dia eu conversando com ele, eu falei: porque você vê a aparência dele, não era a aparência de um morador de rua, não era aquela pessoa que passou muito tempo na rua, ele estava começando. E aí eu perguntei: ô meu camarada, o que aconteceu com você? Ele disse: Bruno, a arrogância me levou a estar onde eu estou hoje. A arrogância.
ficou morando como morador de rua um período, Deus tratou do seu coração, e louvado seja Deus que hoje ele trabalha na Vivo de Campos. Eu perdi o contato com ele, mas irmãos, foi morar na rua. A família não quis mais, porque ninguém aguenta. Esse texto está registrado, como eu disse no início, para o nosso ensino. Foi escrito para o nosso ensino. Há um perigo na vida quando a soberba toma conta do nosso coração. Aprendemos nesse texto que devemos buscar o Senhor, e no dia que ele buscou o Senhor, Deus o abençoou. Mas depois de experimentar tanto de Deus, ele perdeu para ele mesmo a soberba do seu coração. Todos os reis falharam, todos os reis da Bíblia falharam, somente um não falhou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que não reinou sentado num trono com uma coroa de diamantes, mas que foi pregado numa cruz, e foi colocado na cabeça dele uma coroa de espinhos. E eu queria te perguntar, você já conhece esse rei que se chama Jesus Cristo? Você já se relaciona com ele? A Bíblia diz: se arrependam e creiam. É preciso se relacionar com ele. Aquele que reinará, já reina e reinará pelos séculos dos séculos. E que nós precisamos falar: vem reinar em mim, Senhor, como aquele cântico bonito. Com o teu poder, domina toda a minha vida, muda a minha história. É preciso ter um relacionamento com ele, com aquele que não veio para ser servido, mas veio para servir e deu a sua vida por nós. A segunda aplicação que eu queria fazer nessa noite, irmãos, é uma oração de um pastor chamado Eugene Peterson. A primeira vez que eu li essa oração, eu confesso que eu não tive coragem de fazer, mas eu creio que nós precisamos fazer essa oração. Olha o que Eugene Peterson, a oração de Eugene Peterson: ó Deus, derrota-me, destrona-me, dobra-me, esmaga-me, submete-me, vence-me. Amém e amém. Por quem que você quer ser vencido nessa noite? Por Deus. Quando eu peço a Deus: Deus, derrota-me, destrona-me, dobra-me, submete-me, vence-me, esmaga-me. Eu estou pedindo: Deus, reina em mim, reina em mim, domina a minha vida. Eu não quero ser dominado pela soberba, pelo orgulho. Eu não quero ser dominado pelo meu coração enganoso, mas eu quero ser dominado pelo Senhor. Temos nós coragem nessa noite de fazer essa oração? Ó Deus, derrota-me, destrona-me, dobra-me, esmaga-me, submete-me, vence-me. Amém e amém. Temos nós coragem? Às vezes nós estamos perdendo para nós mesmos, irmãos. Existem situações na nossa vida que não conseguimos vencer porque Deus precisa nos dobrar, precisa nos derrotar, porque às vezes nós estamos perdendo para nós mesmos. E eu queria te convidar a fazer essa oração, pedindo a Deus: Deus, destrona-me, vença-me. Eu quero ser vencido pelo Senhor, não quero ser vencido pelo diabo, não quero ser vencido pelo mundo, não quero ser vencido pela carne, eu quero ser vencido pelo Senhor. Vamos fazer essa oração? Curva a sua cabeça.
Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse texto da Tua palavra, tão rico, onde o Senhor usou poderosamente um adolescente de 16 anos, e fez tanto, Senhor, através da vida dele, onde o Senhor nos ensinou que, quando buscamos o Senhor, como vários outros textos da Tua palavra, o Senhor nos abençoa, a Tua palavra diz isso. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam, o Senhor é um Deus abençoador. E nós temos experimentado disso, Senhor, na nossa vida. Nós temos experimentado do cuidado do Senhor, da bênção do Senhor, dos milagres do Senhor. Nós temos experimentado. E continuamos carecendo, Senhor. Continuamos carecendo do agir do Senhor no nosso coração, da visitação especial do Senhor, do poder do Senhor agir na nossa vida. Ó Deus, mas de maneira muito semelhante, Senhor, às vezes acontece isso conosco. O que aconteceu com Uzias, o nosso coração se exalta, esquecemos que foi o Senhor, esquecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, e achamos que é a nossa sabedoria, a nossa capacidade, porque somos mais espertos que os outros. Perdoa-nos, Senhor, e quebranta o nosso coração nessa noite. Não queremos ser derrotados por nós mesmos, pelo nosso coração, que é tendencioso a se exaltar diante de Ti. Por isso nós queremos repetir essa oração, Deus: destrona-nos, vence-nos, quebra o nosso coração e nos faça vaso novo em Tuas mãos. Guarda o nosso coração da soberba, que ela não nos domine. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Queremos sair daqui diferente, visitados pelo Senhor, transformados, tocados pelo Teu Santo Espírito. Só assim experimentaremos da transformação que o Senhor quer realizar na nossa vida. Desejo do nosso coração. Faça isso, Deus, para a glória do Teu nome, para o Teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Daniel, Senhor. Nós vamos adorar o nosso Deus ainda